Saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta noite, Deus tem uma palavra para o seu coração e uma palavra de uma geração que passou por aqui e precisa transmitir, assim como o apóstolo Paulo transmitiu para a nova geração que foi Timóteo, conhecimentos, informações preciosas que o Senhor nos trouxe ao longo do tempo. Trago o abraço do reverendo Leonardo, que também é oriundo desta casa, e nós estamos na Igreja Presbiteriana de Curicica, como bem disse, eu sou auxiliar do reverendo Leonardo, e lá também se encontram a Alcina, que passou por aqui, que é filha do presbítero Eli, que foi presbítero dessa igreja, e também Fabiola, filha do presbítero Eli, que passou por aqui. Então estamos lá e muito felizes com o trabalho que tem sido realizado aqui. Agradeço ao reverendo Fábio, amigo de longa data, por esse convite. E agora também estava aqui me cutucando o reverendo Robério, perguntando por quê? Por que seu irmão se chama Berrelde? Essa é uma longa história. E aí eu não posso nem falar nada do Robério, nenhuma gracinha, porque não tem graça. O Robério era um dos melhores alunos da minha sala, se formou comigo, era um dos melhores alunos, dedicado, tudo certinho, não tem como falar do Robério, vai ficar barato, Robério, você vai me cutucar e eu não vou fazer nada. Muito feliz de estar aqui, irmãos. O que mais dizer? Que eu me sinto um misto de alegria, nervosismo e um monte de coisas. Não costumo ficar assim não, mas hoje estou, porque hoje vai ser um sermão, reverendo, não vai ser expositivo, não vai ser temático, eu inventei um novo estilo de mensagem, de sermão, que é o sermão nostálgico. É uma coisa assim que eu ainda estou criando aqui nesse momento, porque vai acontecendo e a gente vai registrando. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor, que se encontra em 2 Timóteo 4, versos de 1 a 8. Quando o Sueli estava relembrando ali o meu batismo, né? Foi reverendo Roosevelt Emerick de Souza. E foi um dia especial. Reverendo Roosevelt é pai da Lilian, da Suzana, da Soninha, da Raquel também. São pessoas que faz muito tempo que eu não vejo. Aliás, Soninha eu vi um outro dia na Igreja da Barra, ela está lá. Então, irmãos, 2 Timóteo 4, de 1 a 8, leiamos. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. E o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Oremos. Vamos ficar de pé para orar? Senhor nosso Deus, a Tua palavra nos alimenta. Entretanto, Senhor, este pregador que o Senhor escolheu não tem condições de alimentar um rebanho que necessita, Senhor, ser abençoado por água viva, Senhor, pelo Teu poder, pela Tua graça. Eles precisam de um alimento que vem de Deus. Eles precisam ser confortados e abraçados no poder do Espírito Santo. Deus, tem misericórdia de nós
E vem aqui, Senhor, e fala, e prega, Senhor, aos corações de forma individual. Fala com eles, Pai, abençoa o teu povo que precisa tanto ouvir tua voz. Tem misericórdia de nós. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar. Tem um pastor e escritor, se chama Timothy Keller. Alguns aqui devem conhecer. Timothy Keller diz que a igreja não tem que dizer para o mundo, para a sociedade, o que a sociedade quer ouvir. Mas a igreja precisa responder às perguntas da sociedade. E essa sociedade, ela se manifesta da sua maneira, espontaneamente, ao longo do dia, através da mídia, através dos filmes. A sociedade provoca a igreja, provoca a palavra de Deus, através das suas filosofias, através de suas especulações, através da poesia, através da música, enfim, do dia a dia. Nós ouvimos o tempo todo a sociedade, às vezes até, tentando interpretar a palavra de Deus a seu modo, de forma existencialista, da forma como eles conseguem. E humanizam o nosso Deus, trazem respostas, criam respostas por si mesmos a partir do nosso Deus. Nós ouvimos as provocações do mundo e temos que respondê-las. Eu sou de uma época, eu cheguei nessa igreja em torno de 1981, fui batizado em 83, e foi uma época de grande safra de música. Esse período, grandes músicos desse tempo, hoje ainda fazem sucesso, são consagrados, que surgiram nesse tempo, porque foi uma efervescência de músicas. E tem uma música desse tempo que não é uma música cristã, não é uma música que defende a fé, que representa a fé cristã, mas ela se apropria de alguns aspectos que nós aprendemos na escola bíblica dominical. É uma música, vou falar desta música porque gostaria de remontar aqui um cenário do meu tempo, desse grupo que estava aqui cantando, do tempo em que nós íamos para a casa da Érica, ali na rua Tumucumaque, né? E ficávamos no quintal da Érica, conversando, dando trabalho para a mãe dela, e a mãe dela ia para a cozinha fazer as comidas para a gente, e a gente ficava até tarde, e depois a gente ia para casa tarde da noite. Tempo gostoso. Nesse tempo, nós ouvíamos uma música que se chama Sol de Primavera, escrita em 1979 por Beto Guedes e Ronaldo Bastos. Isso me faz lembrar a minha juventude. Não que essa música venha me ensinar algo, mas eu tenho uma mente biblicamente orientada, uma mente cristã reformada, e ao ouvir qualquer coisa, através dos jornais, através da poesia, vai sempre passar pelo meu crivo, na minha base cristã, dos meus valores cristãos. Essa música, ela provoca algumas perguntas em nós e toca em aspectos, por exemplo, o perdão. É uma música que fala do perdão, quando ela diz o seguinte: quero brotar o perdão onde a gente plantou. É uma frase da música. Mas eu me lembro que nesse grupo que estava aqui, e muitos outros que eu sei que estão na igreja, muitos de nós não estão mais na igreja. Muitos de nós saíram da casa do Senhor amargurados por alguma coisa que ouviram, por alguma coisa que os atingiu ou que não foram bem compreendidos. A música fala também de sonhar e semear. Sonhar e semear, ele diz: já sonhamos juntos, semeando as canções do vento. Me lembro do lançamento da pedra fundamental desta igreja. Presbítero Wirley, fica mais ou menos aonde aqui? Aqui? Aqui. Eu não me lembro bem se eu deixei um papel na época. Dá para abrir, não? Só para eu ver. Eu me lembro de um coral que nós cantávamos e eu não participava, comecei participando do coral da igreja, mas depois eu saí do coral porque o coral passava do horário do almoço
e a gente ensaiava até as 2 horas da tarde, eu ficava com muita fome. Aí eu falei, eu não quero mais cantar nisso não. Minha barriga está cantando mais alto do que eu. Mas era um coral abençoado, era um tempo em que sonhávamos, era um tempo que plantávamos nossas sementes. Eu me lembro das reuniões de departamento, em que estávamos ainda aprendendo a falar, a testemunhar de Jesus Cristo. E a primeira vez que na rua Itália de Incal, o tio Múcio falou assim, você vai ler, toma aí, vai lá. Minha perna tremia mais do que... Era uma tremedeira, mas foi bom. Ainda continua tremendo, tá? Mas foi bom. E nós sonhávamos, e os retiros, e nós fazíamos programações, essa geração trabalhava. Me lembro que nós fomos fazer um retiro em Jaconé. Foi o Arizinho que organizou tudo. E nós chegamos lá em Jaconé, havia um projeto de plantação de igreja presbiteriana naquele local. A igreja muito simples, e a gente sentava nos bancos de madeira, tudo improvisado, e durante o culto, o chão, acho que era meio de terra assim, não sei, e entrou um cachorro e ficou assim do nosso lado. A igreja era muito simples, e nós cantamos e fizemos um intercâmbio. Muitos anos passaram, e em 2019, isso a gente fez foi em 1987, 86, por aí. Em 2019 eu levei os meus jovens, a minha UMP, na igreja presbiteriana, quando eu estava auxiliando o pastor da igreja do Pichincha, então eu levei a juventude para Jaconé e fizemos um intercâmbio. Lá estava uma igreja presbiteriana muito grande, bem aparelhada, bem equipada, com estacionamento para muitos carros, uma igreja linda, toda pintadinha, perfeita. E o tempo passou, e ali, eu lembro que a primeira vez que nós fomos lá, no tempo da nossa juventude de Tomás Coelho, tinha um garotinho, pequenininho assim, tipo o quê? Era um garoto muito pequenininho, acho que ficava até no colo. Na segunda vez que eu fui lá, esse menino já era pastor, reverendo Vitor, pastor da igreja presbiteriana de Jaconé. Então, são experiências que nos abençoam. A música fala de chorar, a música diz, já choramos muito. Me lembro, quando eu cheguei aqui, era o pastor reverendo Manuel de Freitas, não era isso? E eu me lembro que houve um velório, e ele partiu, e muitos outros partiram. Meu querido pastor, reverendo Roosevelt também, que fez meu batismo, partiu. Um amigo chamado Valdeci, lembra, Cacá, do Valdeci? Valdeci, senhor Verdino, Josias, Abigail, Bilouro, próprio seu Abel, querido seu Abel, e Carlos Oscar, e muitos outros. Já choramos muito. A música fala de um caminho, muitos se perderam no caminho. Talvez você se lembre de alguém que hoje está longe do Senhor Jesus. O caminho. Você não teve tempo, talvez, de procurar essa pessoa. Muitos que estiveram conosco aprenderam que Jesus é o caminho, mas não conheceram pessoalmente o Senhor Jesus, não tiveram experiência com o Senhor Jesus. Alguém que se perdeu nas estradas da morte e se esqueceu que a palavra de Deus é a direção para a vida. Muitos se perderam no caminho. E a lição? A música também fala do aspecto lição. A lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Eu me lembro da escola bíblica dominical. Eu me lembro que muitas coisas nós decorávamos. Me lembro da Ana Maria, foi a minha primeira professora de escola bíblica nesta igreja. Esposa do Paulo Carvalho, isso mesmo. Eu ia falar. Tem hora que falha. E aí, nós aprendíamos muitas coisas, entretanto, muitos de nós decorou as histórias bíblicas, decorou os livros da Bíblia, a ordem, e achava rapidamente cada livro, decorou, mas não aprendeu. Entretanto, muitos de nós decoraram a Bíblia, mas não decoraram a lição. E hoje, nós vemos alguns que guardaram a fé, que estão aqui. Vamos falar da lição agora do apóstolo Paulo. Como bem disse, nosso coração
o coração dessa geração que passou, que hoje veio visitar e tem a feliz surpresa de ver uma igreja linda, aparelhada, próspera, uma igreja bíblica, guiada e dirigida pelo Espírito Santo. A nossa alegria e o nosso desejo é transmitir para vocês, transmitir uma palavra de fé e dizer para vocês: não percam a fé, conservem a fé, guardem a lição, porque nos últimos dias do apóstolo Paulo, por volta do ano 67 depois de Cristo, ele sabia que estava nos seus últimos dias de vida. Paulo havia sido preso em nome do Evangelho por defender a fé, por dizer que Jesus Cristo é o único caminho em uma sociedade pluralista, em uma sociedade onde o Império Romano não tinha problemas nenhum em aceitar e invalidar todo tipo de crença, todo tipo de filosofia, todo tipo de opção religiosa. Mas Paulo era alguém que tirava a validade de qualquer outro tipo de crença e dizia que apenas em Jesus havia salvação. Apenas Jesus era o caminho. Por conta disso, Paulo foi preso. Paulo apanhou. Paulo sofreu a agonia de saber que seria morto. E ele sentiu no seu coração a necessidade de escrever cartas. E escreve uma carta para Timóteo, seu pastor aprendiz. E diz para ele: Timóteo, você precisa combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé. No verso 10, então, o mestre orienta o pastor mais novo e as igrejas. Ele diz: cumpra o teu ministério. Cumpra o teu ministério. Quantas vezes nós ouvimos, através da boca de nossos mestres desta igreja, alguns que já partiram, e nos disseram que nossa vida tinha um propósito. Nossa vida tem um propósito. A vida de vocês, a nova geração de jovens, a vida de vocês tem um propósito. Me lembro da Regina Simões. Regina Simões, ela tinha um hábito, não sei se ainda tem esse hábito, em épocas de vestibular, em épocas de prova, ela é muito inteligente, professora de matemática, ela levava os jovens para a casa dela e gastava tempo ali, ensinando para eles, ajudando, dando aula de reforço, gratuitamente. E esse gesto abençoou muitas vidas, de maneira que alguns de nós que estão assistindo pela internet, que são da minha geração, venceram na vida, prosperaram, passaram nos concursos, passaram no vestibular e hoje estão felizes, seguem uma carreira. Somos gratos ao trabalho que Regina Simões fez aqui. Você tem um propósito também. Talvez o seu ministério seja esse, de dar continuidade, ou outro, que venha ajudar os cristãos dessa casa. Ele diz: prega a palavra, Timóteo, porque nós acreditamos no poder transformador do Evangelho. E eu perguntaria, alguém perguntaria: por que pregar a palavra? Porque esse Evangelho tem poder de transformar vidas. Então ele precisa ser espalhado, você precisa desenvolver a habilidade, você precisa vir à frente e sua perna tremer e você ficar muito tímido, mas com o tempo vai desenvolver musculatura, vai desenvolver também habilidades e será muito útil na pregação do Evangelho. Tio Múrcio tinha um trabalho ali no anexo das crianças, né? E tio Múrcio dizia para as crianças chegarem cedo, e aí ele dava as lições bíblicas, orava com eles, cantava, e depois ia jogar bola. São formas, são maneiras de tornar a igreja relevante na sociedade, tirar as crianças da rua e dar a elas um valor cristão, o amor de Deus, deixar que elas conheçam o Senhor Jesus, deixar ir a Cristo as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Paulo diz a Timóteo: insta, quer seja oportuno, quer não. Em outras palavras, Timóteo,
aproveite as oportunidades. Timóteo, crie oportunidades. Me lembro também de um outro trabalho. Pastor, eu falei que o sermão ia ser nostálgico, né? Airizinho quando eu cheguei nessa igreja, o Aires, filho, ele tinha um trabalho no cemitério de Inhaúma, que era um trabalho de entregar folhetos. E aí ele reunia a garotada, colocava dentro do Corcel 2, aquele Corcel 2 que cabia 10, né? Ficava assim pesadão naquele carro e ia para o cemitério de Inhaúma. Às vezes ele pegava ajuda de mais alguém, e outro carro, e alguns iam de ônibus. Nos encontrávamos lá, fazíamos uma oração e saíamos para distribuir folhetos dentro do cemitério e na capela. Me lembro de vezes que alguns enlutados que estavam ali chorando a perda de seus familiares chamaram a gente para fazer uma pregação dentro do velório e tivemos a oportunidade de pregar Jesus Cristo. Outros levaram aquele folheto, outros amassavam o folheto e jogavam na nossa cara. Uma vez um homem me pegou pelo braço e me empurrou a rampa. Sai daqui, sai da minha frente. A gente compreende a dor daquele que está perdendo um ente querido e ele desabafa de alguma maneira. Aquilo foi compreendido como uma tristeza e uma dor que ele estava sentindo. Mas Airizinho foi alguém que criou oportunidades. O nosso recado, a minha geração quer dizer para as novas gerações que você precisa criar oportunidades, que talvez as oportunidades não vão acender na sua frente ou não vão deixar pistas. Não existem vestígios de possibilidades, mas você precisa criar, você precisa buscar, porque esta casa precisa pregar a palavra. A quem fez bem todo esse trabalho. E às vezes eu fico pensando, eu me lembro que algumas pessoas pediram para que nós orássemos por elas, mas elas não vieram para a nossa igreja. Talvez elas tenham se convertido e ido para outra igreja. Com certeza fez bem a nós que estávamos desenvolvendo. Nós desenvolvemos habilidades e musculatura no trabalho do reino. Paulo diz também a Timóteo, corrige, repreende e exorta. Corrige, repreende e exorta. Isso é muito difícil. Eu tenho filhos na fé, eu tenho jovens na minha igreja que eu cuido, que eu oriento, e para mim é muito cômodo. O que eu gostaria de falar é aquilo que eles querem ouvir. Eu gostaria de dizer para eles palavras convenientes, para que a gente fique bem. Eu não quero contrariar aquelas pessoas que eu amo. Eu não quero, de alguma forma, agredir aquilo que eles sentem. Mas eu preciso assumir esse risco de aborrecer alguém, porque é importante, Timóteo, é importante que você corrija. Não pode deixar que os problemas passem diante dos seus olhos sem que você mostre a direção correta para aqueles que são do Senhor. Você precisa repreender e você precisa exortar. E por muitas vezes nós somos vistos mal por conta disso, porque as pessoas não querem ouvir. Aqui tem uma pessoa que eu amo muito, Presbítero Miguel. Presbítero Miguel, eu te amo. Você mora, aquele moço lá. Quem não ama o Miguel? Mas o Miguel é o seguinte, nós fomos num retiro uma vez, não sei se foi no Nova Iguaçu, eu era jovem, e aí apareceu uma coisa na minha cabeça, o meu cérebro pensou isso, eu não queria, mas o meu cérebro quis fazer isso, quis fugir de madrugada no retiro para ficar brincando no campo durante a noite lá, fazendo bagunça, coisa de adolescente. E aí, descobriram, no dia seguinte, o presbítero Miguel chamou o grupo, botou de pé assim e deu aquela repreensão, né? Ele não deve lembrar disso, porque quem bate esquece, né? Quem apanha não esquece, não. Mas o que ele fez foi muito importante, porque foi com amor. O que ele fez foi... Obrigado, presbítero. Obrigado. Foi lindo. Foi uma coisa que é muito difícil fazer. Em 2019, eu e minha esposa promovemos um retiro de adolescentes da Federação de Jacarepaguá, no IMPAR. Então, aquilo deu um trabalho
mas deu trabalho e eu já estava assim, às 3 horas da manhã, cansado de dar bronca em adolescente, em enquadrar botar todo mundo no alojamento e tal. Às 3 horas da manhã, todo mundo dormindo certinho. E aí, eu cansado, já rouco de brigar com eles. Foi uma benção aquele retiro. E aí eu fui dormir. No dia seguinte, eu soube que eles fugiram 4 horas da manhã e foram lá para o campo e fizeram uma bagunça lá. E só Jesus. Aí eu pensei, por que o presbítero Miguel não está aqui? Da próxima vez eu te levar. Paulo diz para Timóteo, corrige, repreende, exorta. Ele me ensinou, o presbítero Miguel me ensinou a ter paciência e a ter paciência com os adolescentes. Ter paciência com pessoas assim, tipo eu. No verso 3, vamos pensar, por que razão orientar, Timóteo? Por que razão? Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Timóteo, vai haver um tempo, Timóteo, que eles não vão suportar mais a sã doutrina. Vai ser muito difícil. Hoje surge a expressão chamada desconstrucionismo, desconstruir. A palavra desconstruir está sempre na boca de gente tentando validar as suas ações irresponsáveis. É um desconstruir que não leva a lugar nenhum. Surge o termo minha verdade. A minha verdade, porque a minha verdade, porque a minha verdade. Saímos do tempo do racionalismo, estamos numa sociedade pós-moderna, uma sociedade também que quer pensar que é pós-Deus, que é sem Deus. Uma sociedade em que relativiza tudo, inclusive a verdade. Surgem então as fábulas que não precisam ser estudadas. As pessoas se alimentam hoje de fábulas que não precisam ser amadurecidas, que não precisam ser questionadas. Basta assistir o vídeo. Os vídeos são maravilhosos, os vídeos são educativos, entretanto, vai dar trabalho para aqueles que estão dando continuidade a um trabalho de educação cristã para filtrar todo o conteúdo que vai ser disponibilizado para as novas gerações. Jesus já havia previsto tudo isso. Lá em Marcos 13, 22, Jesus fala algo em que o apóstolo Paulo tem que fazer suas referências. Marcos 13, 22 diz, porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganar, se possível, até os escolhidos. Por falar em pós-modernidade, vocês já ouviram falar em Ziel Machado? O Ziel Machado, ele é esposo da Solange. Solange é filha do seu Aires. Ziel Machado é cunhado do Airezinho, do Celso. Ziel Machado, ele é pastor, teólogo, professor de história, diretor de seminário e um monte de coisas que eu não estou lembrando agora. É um currículo extenso. Mas eu, estudando pós-modernidade, eu li o livro O Evangelho em uma Sociedade Pluralista. Inclusive, foi um livro que eu comprei na época. Foi você que me indicou? O reverendo Fábio me indicou esse livro, que é do Les Begin. E aí, lendo o livro, eu percebi que lá no prefácio tem uma referência do Ziel Machado falando do livro. E aí eu pensei, uau, Ziel Machado escrevendo livros, Ziel Machado se relacionando com tanto conteúdo, preparando novos teólogos, novas gerações, e eu não aproveitei o tempo que ele passava por aqui. Se eu soubesse que ele ia crescer tanto, ia ensinar tanto, eu teria espetado um pendrive na cabeça dele para sugar o conhecimento. Isso é bom para vocês pensarem que do lado de vocês pode haver gente com um grande potencial de ajuda, de amparo, um grande potencial de conhecimento, de desenvolvimento. Nós temos que nos conhecer, nós temos que interagir e trabalharmos juntos, porque esse tempo vai passar e amanhã não estaremos aqui. Temos que aproveitar a força dos nossos irmãos. E lá diz, né? Escolherão mestres conforme as próprias cobiças, como se sentindo coceiras nos ouvidos. Porque
a igreja, no geral, muitas igrejas liberais e muitas igrejas que se desprenderam da essência do Evangelho, igrejas que não sabem mais o significado do Evangelho de Jesus Cristo. Essas igrejas são igrejas de mestres que dizem o que os seus colaboradores querem ouvir. Paulo quer preparar Timóteo para não ser um pregador que diz o que a igreja quer ouvir, mas sim aquilo que Deus quer falar aos corações. Surgem também deuses convenientes ao homem. O homem constrói o seu Deus, o homem fecha os seus olhos e começa a orar, não para Deus, mas para um Deus idealizado, que seja conveniente aos seus anseios e que corresponda o que ele pensa a respeito do que é ser igreja. Surge a fé estética, utilitária e mercadológica, uma igreja que busca um formato em que a sociedade vai aceitar. É uma igreja que passa pelo crivo da sociedade. Entretanto, Paulo estava sendo preso e logo após seria martirizado, porque a igreja que ele estava dando à sociedade, a igreja que ele estava trazendo e colocando no meio de uma sociedade pluralista, era uma igreja que não se encaixava com os desejos, anseios. Era uma igreja antiquada naquele tempo. Era uma igreja de Jesus Cristo, uma igreja que não fala o que as pessoas querem ouvir. No verso 7, ele diz também: se recusarão a dar ouvidos à verdade. A verdade. Às vezes eu fico pensando, eu só penso, ainda não concluí o que eu penso, o que eu devo acreditar sobre pregar o Evangelho hoje e ontem. Está muito difícil pregar o Evangelho, porque você fala que Jesus Cristo salva, Jesus Cristo é o único caminho, alguém do teu lado vai perguntar: salvar? Salvar de quê? Eu não estou sendo ameaçado de nada, ninguém quer me matar, eu pago meus impostos, eu faço tudo certinho, eu não devo nada a ninguém, não tem nenhum trem querendo me atropelar. Salvar? Por que salvar? É isso que a sociedade diz. E aí a igreja faz um esforço, através de gráficos, através de EBF, através do YouTube, através de trabalhos de juventude, trazendo pessoas para este lugar, para dizer para elas que o mundo está cegado pelo pecado, o mundo está mortificado, o mundo está numa cegueira espiritual e perdeu as referências que o seu Criador fez desde o início da criação. O homem perdeu a sensibilidade e a capacidade de perceber Deus. E precisa que hoje o Espírito Santo regenere seu coração, abra os seus olhos espirituais, para que ele compreenda a verdade. Salvar. Salvar do quê? Salvar da cegueira espiritual. Salvar da morte eterna. Salvar de um mundo que leva para lugar nenhum, para longe do seu Criador. E salvar trazendo para uma aliança com o seu Criador, através de Jesus Cristo, aquele que pagou pelos nossos pecados na cruz, de forma que agora Deus olha para nós e não vê mais os pecados, mas sim o sangue do Cordeiro que é colocado diante de nós, e assim somos selados, e Deus olha para nós e vê os redimidos, e vê o povo que fez aliança com Ele, aqueles de vida eterna. Salvar do quê? Salvar da cegueira espiritual que esse mundo está mergulhado. Mas se entregam às fábulas. O mundo se entrega às fábulas. A sociedade acredita em todas as religiões. São igrejas, são filosofias que pregam que tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Todos os deuses são um só. Entretanto, a verdade diz que não existe nenhum outro Deus além do Senhor. Não há outro caminho que não seja através de Jesus Cristo, nosso Salvador. E aí, isso soa como intolerância religiosa, mas é o preço da verdade. A verdade sofre. E o apóstolo Paulo estava demonstrando, através da sua vida e da sua morte, que é um preço muito caro falar a verdade. É um preço muito caro. No verso 5,
No lugar de Timóteo, alguém perguntaria: para que ser sóbrio em todas as coisas? Para que suportar as aflições? Para que fazer o trabalho de um evangelista? Para que cumprir meu ministério? A resposta é: porque muitos se perderam no caminho. Aí volta aquela música de Beto Guedes. Muitos se perderam no caminho. A música não é uma música cristã, mas a minha mente, ela vai sempre usar a referência bíblica, vai sempre passar pelo crivo. Doutor Altair passou por aqui também, né? Físico nuclear, e eu me encontrei com ele há muitos anos depois, chamei ele para pregar numa das igrejas que eu passei, em Jacarepaguá, e ele deu uma palestra sobre ciência e fé. Ele é um cristão otimista. Ele jamais diria para essa geração assim: jovens, eu quero dizer uma coisa muito séria para vocês. Alguns de vocês não vão estar aqui. Porque eu poderia dizer isso, olhando para a minha geração, e eu vejo meus queridos e amados irmãos ali sentados no banco do meu tempo, e alguns que estão na internet. Tem o Jefferson. Oi, Jefferson. Jefferson está na França. Jefferson é bem polêmico, né? Meu irmão amado. Está lá na França. E eu olho para os meus irmãos e digo assim: esses irmãos, eles estão na fé. Eles se encontraram, eles prosperaram, eles venceram na vida, conseguiram sua profissão e, acima de tudo, não perderam a fé. Guardaram a fé, como o apóstolo Paulo, eles guardaram a fé, mas nem todos guardaram a fé. Eu poderia voltar ao passado e reunir a minha geração, gostaria mesmo de voltar ao passado e reunir todo o grupo, sentar nos bancos, e diria para eles o seguinte: olha só, vocês precisam tomar muito cuidado, porque daqui a alguns 10, 20, 30 anos, alguns de vocês vão largar a fé em Cristo. Seus corações vão se esfriar. Vocês vão se decepcionar, se equivocar e vão para longe de Deus. E teremos que orar por vocês. E teremos que ir atrás de vocês. Alguns de vocês vão fazer escolhas erradas. Alguns de vocês vão se arrepender de decisões que tomaram assim no calor da situação. Então, a minha geração hoje vem aqui na igreja para celebrar os 100 anos da Igreja Presbiteriana de Tomás Coelho, mas também para dizer para essa geração: cuidado, daqui a alguns anos, a experiência que eu estou tendo de ver que muitos espaços não estão ali, estão vazios, de alguns irmãos que se perderam no caminho, pode acontecer com vocês. Timóteo, você precisa tomar cuidado com isso. Então, Altair, voltando ao Altair, ele sempre foi muito otimista, ele deu uma palestra sobre ciência e fé, mas eu, lembrando do passado, talvez não fosse, parece arminiano dizer isso, né? Que a gente toma cuidado, você não foi escolhido. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que é Deus que nos escolhe. Deus nos escolhe no seu trono da graça. Nós somos escolhidos e predestinados pelo Senhor. Entretanto, o Senhor Jesus, quando reúne a comissão dos 70, ele manda que aqueles homens fossem pregar o evangelho e não diz para eles quem ouviria a palavra ou quem não ouviria. Simplesmente cuide de todos, de forma que não se perca nenhum. Não se perca nenhum. Tente fazer com que ninguém se perca. Esse é o seu trabalho. Paulo, no verso 7, ele começa a dizer: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Mas o que é o bom combate? O bom combate, quando é que o bom combate acontece? O bom combate acontece, irmãos, quando o evangelho da graça é ensinado. Acontece quando a palavra transforma a vida de alguém. O bom combate, ele acontece quando nossas ações de misericórdia, elas glorificam a Deus e não ao homem. O bom combate acontece quando, através de nós, um pai violento pede perdão ao filho
e a esposa se arrepende, e a família se restaura, e a palavra do Evangelho reconstrói uma nova vida. Conseguimos completar a carreira. Conseguimos completar a carreira? Conseguiremos completar a carreira? Conseguimos completar a carreira, irmãos, quando o discípulo faz um discípulo. Quando o discípulo faz um discípulo. Eu sou discípulo. Fui discípulo do seu Aires, fui discípulo do Wesley, o Wesley me deu aula. Fui discípulo de Ana Maria, tio Múrcio, muitos outros que passaram por aqui me ensinaram a base da minha fé cristã que tenho hoje. Conseguiremos completar a carreira quando conseguimos transmitir para o nosso discípulo, assim como o apóstolo Paulo, um pastor veterano, transfere para o seu pastor aprendiz tudo o que ele havia aprendido também. E guardamos a fé. Esse último item eu deixo para você desenvolver dentro do seu coração, através da sua reflexão desta noite. Pergunto a você então, você guardou a sua fé? Você que está me ouvindo, me assistindo pelas redes sociais, pela internet, você guardou a sua fé? Você vai guardar a sua fé? Você vai ser capaz de suportar essa sociedade pós-moderna, esse tempo pluralista, tantas filosofias dizendo para você que não? Vai conseguir contar a verdade? Vai conseguir ter um relacionamento com Deus? Vai conversar com Ele todos os dias? Vai voltar ao primeiro amor? Talvez haja pessoas entre nós que precise voltar ao primeiro amor. Eu concluo a mensagem, a nossa reflexão desta noite, a palavra que o Senhor tem para o seu coração, trazendo essa questão para você pensar. Talvez haja pessoas entre nós aqui que precise resgatar a essência do Evangelho e guardar a fé e ser humilde, capaz de dizer para o Senhor: Deus, eu tenho muita dificuldade de ouvir a Tua voz. Deus, eu tenho tentado interpretar a Tua vontade, mas eu não tenho conseguido. Deus, eu sou fraco, eu caio com frequência. Deus, eu não tenho forças em mim para me levantar. Eu preciso que o Teu Espírito venha a mim, me segure pela mão e me leve para dentro da comunhão, Senhor, para dentro da Tua casa e acenda a chama do Evangelho dentro do meu coração. Talvez haja pessoas aqui com a fé desgastada, haja pessoas desanimadas ou pessoas decepcionadas com alguma coisa que aconteceu. Vamos ficar de pé, irmãos. Você que está em casa, também, pense que esta noite, Deus está chamando você para uma conversa. Deus está chamando você para um recomeço, um novo tempo na sua vida, uma nova história para você, um tempo de resgate, um tempo de restauração. Quem sabe você foi criado na igreja, mas nunca experimentou o poder transformador do Evangelho, o poder transformador da palavra, a ação do Espírito Santo no seu coração, de maneira que faça você ter esperança e ter certeza de que existe um lugar na eternidade guardado para você. Você é herdeiro com Cristo. Você é herdeiro com Cristo. Pense, se você é essa pessoa, feche seus olhos agora. Deus está chamando você para esse resgate. E Ele começa hoje, essa restauração. Ela começa hoje, para esse trabalho de conscientização e pregação do Evangelho, para esse tempo de crescimento, de avivamento na sua vida, à luz da palavra de Jesus. Oremos. Senhor Deus, olha para nós, Senhor. Vem restaurar nossas vidas, Pai. Vem acender a chama do Evangelho dentro de nós.
Assim como o apóstolo Paulo, ele teve a coragem de assumir a verdade e enfrentar até a morte. Nós queremos ser ungidos, Senhor, com essa força, com essa coragem também, para que muitos que estão aqui hoje possam voltar aqui, daqui a 40, 50 anos, e testemunhar dos bons momentos e experiências que eles passaram na proclamação do Evangelho, para que eles possam voltar aqui, Senhor, e dizer: nós trabalhamos, nós semeamos, nós plantamos, e Deus abençoou, e a igreja hoje continua marchando, e nossas vidas foram restauradas, e o Evangelho de Jesus é proclamado. Deus abençoa essas pessoas que estão aqui hoje, Pai. O Senhor conhece cada uma por seu nome, Senhor. Provoque em seus corações essa mudança, esse compromisso, essa alegria, essa transformação que só o Espírito Santo pode nos dar. Em nome de Jesus. Amém.